Olá, queridos, graças e paz, mais uma vez aí com vocês, né? Dando início à nossa série de mensagens com o tema Desintoxicando a Alma. Serão uma série de mensagens que iremos estar gravando todo domingo. E esse mês de junho, né, serão 4 mensagens, onde o nosso primeiro tema hoje será a ansiedade. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas por essa mensagem e que, se não sofrem, né, já sofreram um dia desse mal aí, ansiedade. E então compartilha aí, querido, se inscreve nesse canal, que você venha ser um canal de Deus para abençoar vidas, que assim como muitos, né, têm passado nesse período de pandemia, de crise, têm vivido aí de forma ansiosa. Então que essa mensagem venha abençoar a tua vida, queridos. Esse é o meu desejo, e que o Senhor conduza esse momento e que seja um momento de bastante aprendizado da palavra de Deus. Então curta aí, compartilhe, se inscreva nesse canal, segue também lá as nossas mídias sociais, né? Tem um Facebook, tem um Instagram. Então, que o Senhor venha estar abençoando a sua vida e a vida de todos aqueles que têm sido alcançados por esse vídeo, né? Por essa série de mensagens. E eu creio que Deus irá falar conosco poderosamente. Então, para darmos início, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Filipenses, capítulo 4, um texto bastante conhecido dos irmãos. Filipenses 4, versículo 6 e o 7, Filipenses 4, versículo 6 e o 7, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, falar de ansiedade é falar também de liberdade, porque muitas vezes o Senhor tem nos tratado, né, em todas as áreas das nossas vidas, e é o desejo de Deus que a gente venha viver uma vida de acordo com a plenitude daquilo que Ele tem para nós. E o Senhor tem para nós uma vida livre de ansiedade. Se tem uma coisa que precisamos entender, é que a ansiedade, ela é excesso de futuro na nossa vida, assim como a depressão é excesso de passado na nossa vida. A ansiedade, ela é excesso de futuro na nossa vida. Mas não queremos também aqui abortar muitas vezes e não querer também que a gente viva uma vida planejando. Nós temos sim que planejar, nós temos que ter nossas metas, nós temos que ter os nossos objetivos, mas precisamos entender também que algumas coisas, elas fogem ao nosso controle. Eu tenho certeza que tudo que você está vivendo agora, eu tenho certeza que você não esperava quando começou o ano, porque fomos pegos de surpresa, né, por essa crise aí, por essa pandemia. E eu tenho certeza que muitos dos nossos planos, dos nossos projetos, ele foi ficando para depois, eles foram sendo adiados, e muitas vezes justamente por isso é que pessoas se encontram nesse poço chamado ansiedade. Então, precisamos entender sim que a Bíblia, ela não condena a ansiedade. Ainda somos seres humanos. Eu agradeço a Deus por isso, que estamos passíveis ainda a esses sentimentos, e é justamente esses sentimentos que Deus quer tratar em nossa vida. Então, a Bíblia não condena o planejamento do futuro. Ela condena sim a gente viver ansioso, andarmos ansiosos, assim como diz lá no versículo 6: não andeis ansiosos por coisa alguma. Esse andar implica viver diariamente, constantemente, preso a um futuro que, como a gente já falou aqui, a gente não tem o controle sobre ele. Antes, em primeiro lugar, implica isso: depositar em Deus as nossas expectativas por meio da oração. Precisamos entender que aquelas pessoas que vivem uma vida de constante oração vai viver um nível direcionado por Deus, vai viver um nível diferenciado por Deus. E como eu sei que estou orando e entregando e confiando em Deus? O versículo 7 já explica isso. A confirmação dessa entrega será com a sensação de paz no nosso coração. E é justamente essa paz que o Senhor quer trazer para nós, que excede a todo entendimento, que guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Note que a porta de entrada da ansiedade, ela vai afetar a nossa mente. Se afeta a nossa mente, vai afetar o nosso corpo. E daqui a pouco não são poucos os casos de pessoas que estão tendo que fazer usos de remédios, estão tendo que fazer terapia justamente para não viver esse mal chamado ansiedade. Temos muitas preocupações na vida, mas todas, se entregues ao Senhor, serão cuidadas por Ele. Precisamos aprender a entregar as nossas ansiedades a Deus.
Lá em Lucas capítulo 12, versículo 22, Lucas 12, versículo 22, vai falar assim: a seguir dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haver de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Sabe que quando a gente vive essa vida ansiosa, a gente deixa até de viver. A gente não percebe, a gente entendeu o contrário, acha que correr atrás dos objetivos é viver. Não, muitas vezes é justamente o contrário, a gente deixa de viver justamente por estar preso à ansiosidade. Então a gente vê que observar os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais vale vós do que as aves, qual de vós, por mais ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua altura, ou qualquer coisa na sua própria vida? Não adianta, tem coisas que fogem ao nosso controle. Tem coisas que não dependem de nós, são coisas que as circunstâncias irão nos direcionando e a gente vai entrando nesse ciclo. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios do campo, eles nem fiam nem tecem, e eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a Eva, que está hoje no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer, o que haveis de beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é quem procuram estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Note, buscai antes de tudo. Ela não está condenando a busca por algum objetivo, ela está condenando a inversão de valores, onde a gente deixa de buscar as coisas concernentes ao reino, no lugar de, em detrimento disso, fica buscando essas outras coisas que passam, e que a gente vai vivendo essa vida nesse ciclo de ansiosidade. Quem busca primeiramente o reino já tem o necessário, pois por isso as demais coisas elas são acrescentadas. Lembra lá da oração do Pai Nosso? Vai lá para Mateus, lá o livro de Mateus capítulo 6, você vai ter muitas coisas, na verdade, na oração do Pai Nosso, mas eu queria destacar duas de um único versículo. Mateus 6,10: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A primeira coisa é que o reino de Deus, ele não está em crise. O Brasil, o mundo está em crise. Essa crise se chama Covid-19. Mas o reino de Deus, ele não está em crise. O reino de Deus, ele nunca será afetado pela crise mundial. Outra coisa é que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, como está lá em Romanos capítulo 12, 2. Então, venha o teu reino, faça a sua vontade. Tem coisas boas de Deus para nós. Então, os nossos planos precisam estar em Deus, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Os nossos planos precisam estar em Deus, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Para encerrar lá em Provérbios 16, o versículo 1, Provérbios 16, o versículo 1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta, ela vem dos lábios do Senhor. Podemos fazer plano, podemos traçar as nossas metas, mas precisamos entender, a entregar, confiar e esperar e crer que a resposta vem do Senhor. Então, o desejo de Deus é que a gente não viva essa vida preso a esse tóxico da ansiedade, é que a gente não viva essa vida com esse sentimento que nos paralisa, que nos amarra, e que a gente não venha viver esse ciclo, sabe, vicioso de muitos outros sentimentos que vêm afetando a nossa alma e que a gente vem vivendo preso a eles. É desejo de Deus que a gente viva uma vida plena, é desejo de Deus que a gente viva uma vida liberta nas nossas emoções, em nossas almas. Então, essas serão séries de mensagens, queridos, que irão nos abençoar, que irão nos alcançar, sabe? E o meu desejo é que o
Senhor use cada vez mais você para que pessoas também sejam alcançadas por essas mesmas mensagens, pois esse tóxico chamado ansiedade, ele está fazendo mal à nossa geração. Esse tóxico chamado ansiedade, ele tem destruído vidas, ele tem paralisado vidas, ele tem colocado vidas muitas vezes num poço escuro, onde muitas vezes a palavra de Deus é que será essa mão estendida para resgatá-las de lá. Então, queridos, que essa mensagem ela venha abençoar a tua vida, que essa mensagem ela venha alcançar vidas que precisam de uma palavra de ânimo nesse momento. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Espírito Santo, nosso amigo, ele venha estar sempre contigo, te abençoando e te guardando, queridos. Então, que o Senhor te abençoe. Até o próximo domingo com mais uma mensagem da série Desintoxicando a Alma. Você é livre, queridos. Ansiedade não faz parte da tua vida. Em nome de Jesus, amém.